Você vê que Paulo ele coloca com uma riqueza de detalhe muito grande a respeito tanto do evangelho que ele pregava. Você vê que como Paulo tem essa característica de pregar baseado na lei, né? Porque Jesus ele revela no coração de cada um conforme a pessoa. E a pessoa vai explicando para outras pessoas com o conhecimento que a outra pessoa tem e com o conhecimento também que quem está falando a respeito de Cristo tem esse entendimento da personalidade da pessoa que fala e de Cristo, da mente de Cristo. Porque o interessante é a gente entender a mente de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele diz que os pensamentos nossos não é como o de Deus, entendeu? Porque Deus ele tem um pensamento muito mais elevado, porque tanto é que ele que criou o pensamento, né? Então tudo que a gente tem foi a criação dele, em Cristo Jesus, né? Porque em Cristo Jesus foi dado o poder para ele criar todas as coisas. João capítulo 1, versos 2, 3, vem a seguir. A gente vê ali toda a criação sendo feita em Cristo Jesus, né? Mas Paulo diz que toda a revelação dele vem dada pelo próprio Jesus. Ele diz em Gálatas 1, 12, diz assim: pois não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque no caminho de Damasco ele já teve ali um encontro direto com Jesus, né? E a partir de então ele já entra nessa obra de pregação, e é interessante que ele, de tudo que ele sabia, de tudo que ele conhecia, de todas as pessoas que ele tinha recebido a lei, ele não foi questionar nada com ninguém não, ele já saiu pregando e acabou. Ele até coloca, que no 13 diz assim: porque já ouviste acerca de minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E no judaísmo excedia a muitos de minha idade e minha nação, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. Entendeu? Mas quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, achou bem revelar seu filho em mim. Então Jesus disse, ninguém vem a mim antes que o Pai o atraia. Então o Pai que chama, entende? E Jesus recebe. E aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ele diz, revelar seu filho em mim, né? Para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, aqui é a lei, que ele fala carne é lei, igual eu falo para vocês. E nem o sangue, que seria a pessoa que está nessa carne. Que a lei é considerado a carne. Paulo fala muito na carne, lei. Nem subi a Jerusalém, onde está lá os patriarcas dele na fé, né? Os líderes, no caso dele, até os orientadores dele. Nem subi a Jerusalém para me encontrar com os que antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Entendeu? O que ele está dizendo? E ele estava também com todas as pessoas, junto com ele. Ele diz aqui que ele, no 18, depois passado 3 anos, fui a Jerusalém para visitar Cefas e fiquei com ele por 15 dias. Porém, eu vi qualquer outro dos apóstolos, senão Tiago. Ele fala que não viu nenhum apóstolo, a não ser Tiago, o irmão de Jesus, né? Então ele coloca também aqui, para a gente ver uma clareza de detalhe, a respeito do encontro, como ele estava sempre, ele se encontrava, né? De vez em quando assim ele se encontrava. Ele diz aqui no 9, Gálatas 2, 9, e conhecendo a graça que me deram, Tiago, Cefas e João, ó, tá vendo? Tiago, Cefas, João, que eram considerados colunas. Tito também estava com ele. Aí vem Lucas, né? Eles estavam tudo junto e misturado, como diz o ditado popular, né? Mas é interessante o que ele coloca a respeito da religiosidade. Ele diz, porém, quando Cefas veio a Antioquia,
Aqui está em Gálatas 2:11. Porém, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Quer dizer, ele disse algo de errado que estava em Cefas, né? Por quê? Ele está querendo dizer que porque no B do 11, Tiago 2:11b, porque se fez digno de repreensão. Ele não aceitou a correção. Ele estava errado e Paulo foi falar, mas como aquele negócio, né? Paulo, para eles, né, mais novo na fé, não andou com Jesus, né? Então, os caras se acharam tal, né? Mas ele diz assim, porque antes que alguém tivesse chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, retraíram-se e se separaram deles. Agora, por que a separação? Está dizendo assim, ó. Porque tinha medo dos que eram da circuncisão, entendeu? Porque nesse tempo aqui havia ainda perseguição e era cruel. Que na lei julgava e até matava. Gálatas 2:12. Entendeu? Então eles comiam junto ali, então foi repreendido. Então diz no 13 assim, e os outros judeus também participaram da sua dissimulação, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga o gentio a viver como judeu? Nós, judeus de nascimento e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crise em Jesus Cristo para sermos justificados com base na fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque ninguém será justificado com as obras da lei. E buscando ser justificado em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, por isso Cristo é ministro do pecado. Ele diz, por isso Jesus é ministro do pecado? Entendeu? É uma pergunta. E ele responde, de maneira alguma, pois se torno a edificar as mesmas coisas que destruí, quer dizer, voltar às práticas da lei, constituo-me a mim mesmo transgressor, quer dizer, já cai na lei do pecado de novo, né? Porque mediante a lei estou morto, a fim de viver para sempre Deus. Então ele diz que morreu com Cristo a fim de viver para Deus, para sempre. Estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim, a si mesmo por mim. Não despreza a graça de Deus, pois se por intermédio da lei se obtém a justiça, então Cristo morreu em vão? Essa que é a indagação de Paulo, mediante muita lei. Ele fala muito da lei por esse propósito. Porque as pessoas, mesmo sendo conhecedoras, como ele relata aqui, Pedro, né? Que Pedro ele foi designado por Cristo Jesus para pregar o evangelho entre os circuncisos. Então ele coloca que Pedro era o apóstolo circunciso, da circuncisão. Ele relata também. Mas a declaração maior de Paulo é a respeito que por Jesus já designou tudo. Então se qualquer pessoa falar algo para você que não sai da boca de Jesus, que não tem fundamentação em Jesus, porque a salvação ela vem pela fé, ok? Pela fé. O batismo é lucro. Quem conseguir se batizar é lucro. Aquele que crê e for batizado é salvo. Mas Jesus tem um mandamento que ele é único, que foi dito por Paulo: amor ao próximo. Esse é fundamental. Olha, se você não tiver isso, você não crê em Deus. Não aceitar o sacrifício de Jesus e não ter amor ao próximo, você pode ser batizado, você pode
fazer a comunhão, você pode ceiar, você pode louvar, você pode ter a unção do que você quiser. Você pode girar, pular, falar em línguas, ter os dons, tudo, pode fazer o que quiser. Que não adianta nada. Então, o que adianta para a gente? Dom. E o que é dom? Dom é uma caixa de ferramenta que é para você andar na terra para ajudar você a outros. Por isso que fala em 1 Coríntios 13. Qual que é o dom supremo, o dom maior? Jesus disse, terá Deus, Criador, como único Deus na sua presença. Único Deus, como soberano. E amar seu próximo como a ti mesmo. Mas as palavras de Deus já fala, se você diz amar a Deus que você nunca viu, entendeu? Com ódio do seu irmão que vê todo dia, então você é um mentiroso. Então como que você pode falar que ama a Deus se você odeia seu irmão? Seu irmão você vê todo dia, toda hora. E você nunca viu Deus, como que você fala que ama a Deus? Se você tem ódio do seu irmão. Então essa acepção de pessoas que Paulo está falando aqui. E olha que eles eram o chave da questão do Evangelho. Mas por que está aqui essa discussão? Para a gente ter um entendimento dessa acepção de pessoas, placas de igreja, denominações, e também essa cabeça de Cristo de Colossenses 3, a partir do 1, essa morte na cruz da gente também, a nossa ressurreição já em vida, desde que os mortos enterrem seus mortos, nós também estávamos mortos, mas na fé nós ressuscitamos com Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, quem tem que ser nosso líder? Cristo. E a questão do sacerdócio é que Jesus é sumo sacerdote, porque ele está ao lado de Deus, ele está no santíssimo lugar. Assim como tinha a base física aqui na terra, como uma demonstração do que tem lá no alto no céu. Então foi feito um tabernáculo e tinha 3 lugares. Tinha o pátio ali, onde ficava todo mundo, e tinha o lugar santo, que era onde só podia entrar levitas e sacerdotes. E o santíssimo lugar, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, que representava o local onde ficava Deus. E ali que ficava a arca, a vara de Arão, a que brotou, e as tábuas da lei. Entendeu? Então Jesus, ele está nesse lugar, só que agora espiritual. Compreende? E lá ele virou sumo sacerdote. Como nós estamos com a mente de Cristo, nós somos sacerdotes, todos sacerdotes. Então não tem como alguém ser mais que ninguém. Então o próprio Deus orienta você. Entendeu? Então a questão é da libertação. Esse ide, pregar, é você. Esse ide, levar o evangelho a toda criatura, é você, não é o pastor não. Agora você vai lá, dá uma oferta, dá um dízimo, o camarada fica lá no sacrifício. Entendeu? Não é. Então até o próprio pastor também tem que orientar dessa maneira. E a questão de dízimo é questão da igreja católica, nada mais. Aqui não menciona nada de dízimo. Por quê? Aqui não existia. Todos eles, isso aqui já era não tinha que falar disso. Aqui era circuncisão. Essa que era a questão aqui. Por quê? Paulo, ele vem de frente com os circuncisos, porque todos esses judeus aqui foram circuncidados. Entendeu? Inclusive Paulo, no 8º dia, como Jesus, como todo mundo. Mas Paulo, ele saiu para pregar para gentil. E eles ficaram ali em Jerusalém, pregando ali, para os judeus. Então, quando eles se encontravam, vinha esse conflito, porque Paulo encontrava cristãos que estavam sendo obrigados por Pedro, por Tiago, por esse pessoal, para circuncidar. E Paulo estava explicando que Deus era o mesmo dos circuncisos e dos incircuncisos, porque já não havia mais diferença de judeu, gentil, grego, ninguém mais. Que agora a salvação está baseada na fé em Jesus Cristo e acabou. Então a nossa mente tem que estar em Colossenses 3:3. Agora quem está com religião, religiosidade, brigando por causa disso, isso aí está totalmente fora do contexto, isso aí não existe. Por isso que eu falo que os primeiros cristãos, nós temos que basear neles ali. Aproveitar que eles estão ali naquela discussão, não é mesmo?
Paz e graça a todos.